Fala, turma! Neste vídeo, vou mostrar para vocês uma prova objetiva de concurso público Unesp anterior. Cargo: assistente técnico administrativo, área de atuação: materiais, atendendo a pedidos. E por quê? Encontrei a prova. Então, aqui será apresentada neste vídeo. E aí você já sabe como é a prova do concurso público da Unesp, a chamada prova objetiva. Por que objetiva? Porque é uma prova que contém questões, cada questão com 5 alternativas. Por exemplo, a questão 4. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado no trecho reescrito da alternativa. Você escolhe uma das 5 alternativas e aí a sua resposta precisa bater com a resposta do gabarito. Então tá bom. E você viu a 4ª questão de língua portuguesa, crase. Por quê? A prova Unesp é dividida em conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Tenho certeza de que a galera que estuda para concurso público da Unesp, para este cargo, área de atuação, materiais, quer saber disso aqui. Conhecimentos específicos. Tá bom, mas vamos percorrer a prova, né? Porque é legal conhecer como a banca faz uma prova de concurso público. Como é que ela desenha a prova, né? Como é o esqueleto. Tá aqui, ó. Começa com os conhecimentos gerais, língua portuguesa. Sempre, turma, sempre, galera, haverá um texto para a leitura e compreensão e interpretação para responder questões. Sobre isso, inclusive aqui no canal, existem vídeos que eu falo como responder às questões de língua portuguesa sobre os textos da prova. Será que interessa para você? Olhe aqui nos cards. Vou deixar nos cards a playlist com alguns vídeos, né? Provas anteriores, eu mostrava o texto, não fazia a leitura do texto. Eu falava sobre as questões. Será que determinada questão exigia a leitura do texto ou não? Algo assim. Será que é legal? Este vídeo aqui, você já deixou um like? Curtiu? Gosta dos vídeos aqui do canal Orconcur? E os vídeos lá da playlist que vou apresentar para vocês sobre questões de língua portuguesa, mais propriamente sobre os textos, né, que estarão na sua prova. Não os textos iguais lá da sua prova, mas textos de língua portuguesa e como é que você deve fazer para responder às questões que exijam a compreensão e a interpretação dos referidos textos. Então tá bom. Nesta prova de 2022, este era o texto. Legal, adaptado. E você vê aqui, primeira questão, de acordo com as informações do texto. Então, a primeira questão desta prova não dava para responder sem ler o texto. Ok? Veja a questão 2. João Pacífico faz um relato que pode ser considerado. Como é que você saberá sobre o relato dessa personagem, João Pacífico, sem a leitura do texto? Nem dá, né? 3. Considere os trechos do texto. E aí? 4. 5. Apenas passada de olhos. E aí você percebe que nesta oportunidade, nesta prova, houve 2 textos. Vimos o primeiro e está aqui o segundo. E existe o comando aqui, ó. Leia o texto, que é esse aqui, adultos incapazes de se orientar, para responder as questões de números 6 a 10. Você vai fazer a leitura do texto lá no dia da sua prova e existirão questões sobre o texto, mas algumas não cobram conhecimentos do texto. É isso que eu falo naquela playlist que recomendei para vocês. Veja a questão 6. Com base no conteúdo do texto, é correto concluir que, aí, claro, precisa ler. 7. Considere os trechos do texto. E aí aqui existem os trechos. E até fala, opa, este trecho aqui, ó, como sempre se deslocavam,
Está no primeiro parágrafo. Este é o primeiro parágrafo. Ok? Tanto é que é verdade. Olha ele aqui. E depois tem outro trecho, mas isso depende de treino e prática. Está no segundo parágrafo. Esse é aqui o segundo parágrafo. Ok? Mas isso depende de treino e prática. Observaram, notaram? E aí fala, os termos destacados apresentam correta e, respectivamente, relação de. Cuidado com isso aqui. Você sabe da importância do cuidado com esta expressão respectivamente, sim ou não? Escreva nos comentários. Vamos interagir. Questão 8. Questão 9. Questão 10. São 10 questões de língua portuguesa na prova chamada Objetiva de Concurso Público da Unesp. Neste vídeo aqui, falando de uma prova anterior para o cargo Assistente Técnico Administrativo Materiais. Nós veremos as questões sobre conhecimentos específicos. Estou mostrando o desenho da prova, como é que ela vai aparecer para você lá naquele dia importante. Depois das 10 questões de português, dentro dos conhecimentos gerais, ok? Começando com português, 10 questões. Depois, ainda nos conhecimentos gerais, matemática, questão 11, questão 12, questão 13, questão 14, ou, se preferir, 14. Olha só. Acha difícil esse tipo de questão? Escreva nos comentários. A 14 é difícil. Vamos interagir. Não há problema de você demonstrar, de repente, uma dificuldade que você tenha. Temos dificuldades na vida para superá-las. Não precisamos esconder. E a questão 15. Então, vocês viram conhecimentos gerais? 10 de português, 5 de matemática e raciocínio lógico. Depois, para nós somarmos 20 questões de conhecimentos gerais, se eu tenho 10 de português, 5 de matemática, eu preciso de 5 questões de legislação. E a galera, turma, que assiste aos vídeos do canal, sabe sim o que é legislação no concurso público da Unesp. É a Constituição do Brasil, por exemplo, na questão 19, mas também a 16, a 17, a 18. E nesta prova, turma, galera, uma questão de Regimento Geral da Unesp. Olha o tamanho da questão, turma. Questão 20, sobre personagem Perseu. E nós vamos resolver esta questão naquela playlist. Sabe da playlist resolvendo questões de Regimento Geral da Unesp? Questões no estilo situação-problema? Você sabe desta playlist, não sabe? Então olha aqui nos cards. Vou deixar a playlist. Tá ok? E esta questão resolveremos lá naquela playlist. Combinado? Isso aí. Depois sim, vimos que até a questão 20 são os conhecimentos gerais. Por quê? 10 de português, 5 de matemática e 5 de legislação. Sendo que nesta prova, em legislação, uma questão de regimento e 4 questões de Constituição da República Federativa do Brasil, a CF 88. Depois, galera, turma, olha aqui. Conhecimentos específicos da questão de número 21 até a questão de número 40. Ô, louco! Olha só. Então, agora sim, veremos uma por uma. Conhecimentos específicos para a área de atuação materiais. 21. De acordo com as disposições da lei, aqui a lei, o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra ou serviço consideram-se. E aí? A, B, C, D ou E. Depois, a questão de número 22, acerca das compras, conforme disciplina da Lei Estadual de 89, é correto afirmar que A, B, C, D ou E
Fácil, difícil? Para fins do que estabelece a lei estadual, lei bastante cobrada nesta prova. O importante para o estudo, né? O seu estudo, aproveitando a prova anterior, é saber o quê? Primeiro, você está vendo uma prova de 2022. Então, lá no edital daquela prova, estava esta lei no conteúdo programático, lá nos conhecimentos específicos. Por isso, a lei sendo cobrada nesta prova. No seu edital, esta lei está lá no conteúdo programático para facilitar a sua vida, mas eu sei que a galera turma, né, comprometida, estudando, desejando a vaga, já olhou o edital, olhou o conteúdo programático, os conhecimentos gerais, os conhecimentos específicos, e me responderá sim ou não. Lei 6.544, de 89. Está no edital ou não? E eu deixarei na descrição deste vídeo, né, o conteúdo programático, especialmente os conhecimentos específicos, e nós faremos, então, a comparação. Depois que eu gravar o vídeo, postar, né, aqui no canal, eu vou olhar. Opa, que legal, mostrei uma prova com questões cobrando conhecimentos que serão cobrados também na prova da turminha, da galerinha. Questão 24, a contratação. Agora o cuidado. Você sabe que esta lei, lá em 2022, ela vigorava, estava vigente. É lei de licitações, a famosa 8666. Agora não mais. Não existe uma outra lei de número 14 alguma coisa? Então não dá para aproveitar esta questão. Esta questão possui uma resposta, e eu vou mostrar o gabarito aqui, ó, eu trouxe, ok? A questão possui uma resposta de acordo com esta lei. Na sua prova, não. Vigora, né, vigente outra lei, uma nova lei, a nova lei de licitações e contratos. Sabia disso ou não? Não é possível, turma. 25. De novo. Fábio, mas o vídeo não serve de nada. Mas o que eu posso fazer? Era a prova de 2022. Estou mostrando como é que a banca formula e elabora questões. Imagine uma questão na sua prova, de acordo com a disposição da nova lei de licitações e contratos. E aí vai utilizar alguma coisa que está nessa nova lei. Ok? Mesma coisa. Mas por que, Fábio, que cobra tantas vezes sobre esta lei de licitações? Porque a pessoa que passar neste concurso para este cargo, principalmente para a área de atuação materiais, trabalhará com compras, contratos, licitações. Então precisa saber. Tudo bem? Valeu o vídeo ou não? Se não valeu, escreva nos comentários. Não me importei com este vídeo, não valeu de nada. Ok, importante a sua liberdade de expressão. Nova questão, mesma lei antiga. Agora aqui, ó. Será que esta lei está vigente? 10.520 de 2002, está no edital? Foi assim que foi cobrado o conhecimento da lei. A questão 28 desta prova lá de 2022. Outra lei, 14.133 de 2021. Está no edital? Não vou me cansar de perguntar se está ou não no edital, porque você vê, questão 28, cobra a lei 10.520. Questão 32, cobra a 14.133. Assim como a 29, cobra a 14.133. De novo aqui, na 31. De novo, na 30. Se esta lei não vale mais, se ela não, principalmente, né? Principalmente, se ela não está no seu edital, não tem por que estudar essas questões aqui. Olha aquela lei 10.520 de novo. Mas vamos voltar aqui, imaginando que elas estão vigentes e principalmente estão lá no edital, no conteúdo programático. Questão 27, questão 28. Vamos mostrar alternativas A e B da questão 28. E agora, alternativas C e D, questão 28. E a alternativa E. Agora, a questão 29, cabe em tela. Está aqui, sobre a lei. A lei está no edital ou não? Cuidado! Questão 30, em tela. Você pausa, lê e vê como está a sua preparação.
Se é que isso aqui vai cair na sua prova. Se não estiver no edital, não estude. Mas se estiver, e aí? Que tal? 32, 33, 34. Quantas leis para este cargo? E olha a cobrança focada nessas leis. 34 está aqui, 35. Olha aquela lei de novo, 6.544. Está no edital ou não? 36. 37. Bastante cobrada naquela oportunidade, naquela época, 2022. 37. 38. 39. Olha a lei antiga de licitações. Cuidado! Você precisa estudar a lei nova. Vamos deixar aqui, ó, em vermelho para você não esquecer. E a questão 40. De novo, olha aqui. Precisa estudar a lei nova, galera. Mas pelo menos você vê como que a banca formula. Dá uma olhada nessa questão 40, galera. Imagine aquela pessoa que se candidatara, né, ao cargo de assistente técnico administrativo, área de atuação materiais, lá em 2022. Última questão da prova, de número 40, nem cabe na tela aqui. E aí? Ah, galera, turma, será que valeu a pena o vídeo? Gostou? Porque existe o gabarito. Tá aqui, ó. Você vê que da questão 1 até a questão 20, conhecimentos gerais. Da questão 1 até 10, português. Questão 11 até 15, 5 questões de matemática. Questão 16 até a questão 20, 5 questões de legislação. Depois, a outra metade, metade final da prova, 20 questões de conhecimentos específicos que tem a ver aqui com a área de atuação materiais. Então, você olha os conhecimentos específicos lá no conteúdo programático do edital de abertura de inscrições para o seu concurso, para este cargo e área de atuação, e, com bastante atenção, veja se aquelas leis que apresentamos nas questões, se elas estão lá no edital. Se não estiverem, não estudem. Estudem outras que lá estiverem dispostas, escritas. Então você viu a prova objetiva, viu também o gabarito, mas também trouxe para vocês, porque para aquele cargo, lá em 2022, estava no edital de abertura de inscrições que o candidato, a candidata, faria prova objetiva e prova dissertativa. O que é isso? Você verá agora. Não haverá surpresa lá no momento da sua prova, porque você vai se preparar. Veja que é um outro caderno de prova e está aqui a questão. Questão de número 1. Nos termos da Lei 10.520 de 2002, nos termos da Lei 10.520 de 2002, explique as duas situações previstas na referida lei, esta lei aqui, nas quais o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido o melhor preço. Então, pense na sua prova. Imagine uma questão dessa prova dissertativa, começando nos termos da nova lei de licitações e contratos. E pode ter o número da lei, claro. Explique situações previstas nessa lei, alguma coisa. E aí você tem um rascunho aqui, em que você pode e deve responder. É o rascunho. E não assine nessa página aqui. Não escreva nada. Nada. A não ser a resposta aqui que você está rascunhando. Aqui você pode errar, rasurar, riscar, né? Escreveu a caneta porque você estará com caneta de tinta preta, não é? Tá no edital? Olha a pergunta que eu vou fazer para você. Pode levar caneta de tinta azul? Escreva nos comentários. Talvez seja o pedido de escrita de comentário mais importante
que eu já fiz aqui no canal. Para concurso público da Unesp, no seu edital, diz que pode utilizar caneta de tinta preta e azul, ou caneta preta ou azul, ou só preta. Tinta preta. E aí? Escreva nos comentários. É impressionante o número de candidatos que chega no dia da prova com caneta de tinta azul. Pausa de tristeza. É verdade. É fato. Então aqui está o rascunho. Então haverá uma outra folha em que você passará a limpo a resposta da questão 1. Estará lá na folha. Questão 1 tem um espaço. Você responde com letra bonita, tentando não errar, não rasurar. Ok? A questão 1 foi essa. E, inclusive, você vê aqui, ó, resposta definitiva nesta folha. Mesma coisa, não escreva aqui nada, galera, nada aqui, ó. Não assine esta folha. Você utiliza esse espaço deste quadrilátero com esse número limitado de linhas. Não pode ultrapassar as linhas. Mas isso é uma outra orientação, uma outra recomendação. Você viu, então, a questão, aqui o rascunho, e aqui você passa a limpo a sua resposta. É aqui que a pessoa que vai corrigir vai olhar se você merece pontuação máxima ou não para a questão 1. Depois, questão 2, mesmas orientações. E aqui cobrando conhecimentos. 14.133 de 2021. No que respeita à modalidade de licitação, explique no que consiste o diálogo competitivo. Olha que legal. Essa aqui, se eu estiver errado, me corrija nos comentários. É a nova lei de licitações. Ela está vigente? Fábio, você tem que saber. Não, quem tem que saber é você. Você está estudando, não é verdade? Está lá no edital, está no conteúdo programático, em conhecimentos específicos, considerando as disposições desta lei. No que respeita à modalidade de licitação, explique no que consiste o diálogo competitivo. Esta questão na sua prova, você saberia resolver? Está aqui o rascunho e outro papel, né? Noutra folha, o local para você responder definitivamente. O que aqui estiver escrito será corrigido sobre o que cobra esta questão. E ó, galera, você viu, na dissertativa cobrou esta lei, salvo engano, é a nova lei de licitações. Na objetiva, cobrou a velha lei de licitações. Não é verdade? Cobrou a 8666. Nós vimos diversas questões. Está aqui, ó, o exemplo. Então saiba que na sua prova, porque esta lei não vale mais, ok? Na sua prova haverá bastantes questões sobre a nova lei de licitações e contratos. Mas não só. Outras leis que provavelmente estão lá no conteúdo programático do edital de abertura de inscrições para o seu cargo e área de atuação, assistente técnico administrativo. Materiais. Valeu a matéria deste vídeo, turma? Galera, deixa um like, escreva comentário, critique, elogie, faça o que for importante para você. Muita gente não escreve nada. Há pessoas até que não curtem meus vídeos. Tá bom, o importante é a sua preparação. Tenho toda a gratidão do mundo porque você viu o vídeo aqui do meu canal. Beleza, então? Muito obrigado pela atenção, pela paciência, pela audiência, pela companhia, pelas interações, curtidas, comentários, inscrições. Isso aí. Estudando para o concurso público da Unesp, rumo à aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma! Bons estudos e até a aprovação!